Queridos, abramos as nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 18. Texto lido nesta noite. Lucas, capítulo 18. A palavra de Deus nos diz: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte mais e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Querido Deus e Pai, temos lido a Tua palavra e neste momento inclinamos, ó Pai, os nossos ouvidos reverentemente para ouvir a Tua palavra, a Tua voz, aquilo que tens a falar aos nossos corações. Comunica, Senhor, as verdades espirituais das nossas vidas e desperta-nos, ó Pai, a atendê-la e vivê-la. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, ajude-nos a ouvir e a praticá-la para a glória do Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, tens liberdade de agir entre nós, nos instruir e aplicar as verdades espirituais das nossas vidas. É em Ti, Senhor, que confiamos e é em Ti em quem esperamos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui estamos diante de uma parábola que os tradutores da Bíblia intitularam como uma parábola do juiz iníquo. E as parábolas, elas são muito presentes no ministério de Jesus Cristo. Quando Jesus está lidando com os seus discípulos, com as multidões, ele gosta muito de fazer uso de parábolas. Parece que Jesus tinha uma certa predileção em usar parábolas para poder comunicar algumas verdades espirituais. Essa questão de usar metáforas, histórias, parábolas, ela é bem presente no campo, né? Quando nós estamos no sertão, isso é muito presente. No meio urbano, isso vai ficando cada vez mais escasso, né? Mas no meio urbano, muito da sabedoria popular é colocada ali em poucas palavras, né? No provérbio, numa parábola, numa história, que passa alguma história, algum valor de moral para a pessoa. E Jesus gostava de usar parábolas para ajudar a fixar as verdades espirituais no coração dos ouvintes. E aí nós estamos aqui diante de mais uma parábola em que Cristo ensina importantes verdades espirituais, evocando uma cena diária, uma cena de tribunal, uma cena de um fórum, uma cena de uma pessoa injustiçada que precisava de alguém que estava encarregado do seu ofício de fazer justiça. E o verso da palavra de Deus inicia dizendo:
E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É interessante que o evangelista aqui, ele já começa dizendo o objetivo da parábola. Geralmente nós temos o significado e o objetivo da parábola expressado posteriormente à parábola. Neste caso não. O evangelista Lucas, ele já diz a que se propõe o ensino desta palavra. Ele já principia descortinando qual a verdade espiritual que está contida nesta parábola. Ele diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Antes de contar a parábola, ele já disse a que vem a parábola. Então, qual é a lição de Jesus nessa parábola do juiz iníquo? O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Diga comigo, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, a primeira coisa que ele nos ensina é que orar é um dever. Orar é um dever. Diga comigo, orar é um dever. Orar, amados, não é opção. Orar não é opção. Orar é um dever. Parece que hoje, orar virou uma opção. Você pode ser cristão e você ora se você quiser orar. Antigamente, quando a pessoa aceitava Cristo, a primeira tipo de atividade que ela começava a participar da igreja era a atividade de oração. Ela já começava a participar de vigília, participar de oração, ela ia buscar o batismo com o Espírito Santo, e ela já nascia no meio da oração. Hoje, a oração ela está sendo encarada como uma opção. E a oração não é opção na vida de crente. Oração é um dever. Diga comigo, orar é um dever. Orar, amados, não é opção. Se você chegou essa noite aqui e você tem vivido uma vida onde a oração é uma opção na sua vida, hoje à noite você vai precisar refazer o seu negócio com Deus. Porque quando Cristo chama os discípulos e a multidão para falar sobre a parábola do juízo iníquo, ele fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não se dá para si imaginar uma vida cristã desprovida de oração. Nós não podemos nos dizer cristãos se nós tiramos do nosso exercício espiritual a prática da oração. Orar não é uma opção. Você não tem a opção de orar ou não orar. Você é cristão, você é crente, você é evangélico e orar é um dever. Dever de orar sempre. Diga comigo, orar sempre. Primeira coisa, orar é um dever, orar não é uma opção. Segunda coisa, você também não ora aqui, acolá. Não, você ora sempre. O dever é de orar, orar sempre. Orar não é um exercício apenas para os momentos de culto comunitário. Orar não é um exercício apenas na consagração da terça-feira, no círculo de oração da quinta tarde, na consagração da sexta de manhã, no culto de oração da sexta-noite ou da vigília que antecede o sábado da Santa Ceia. Ou a consagração do domingo de manhã. Não. De maneira alguma. Orar não pode estar restrito aos programas da igreja. É importante e devemos orar juntos.
Sim. Mas nós não somos chamados para orar em alguns momentos da semana. Nós somos chamados para orar sempre. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar também não é um exercício para se fazer nos momentos de dores e aflições. Este momento de dor e aflição é um momento de se orar, sim. Tiago, escrevendo a sua carta, diz: estar alguém entre vós aflito, ore. Então, o momento de aflição, o momento de tribulação, é o momento de orar. Mas ninguém aqui vive em tribulação. A gente passa por tribulações. Sim ou não? Nós passamos por tribulações, mas nós não vivemos em tribulação. É certo que quando nós estamos em tribulação, o Senhor nos empurra para a oração. Quando nós estamos em aflição e dor, nós somos empurrados para momentos de oração. Mas você não precisa estar direto sobre tribulação para viver uma vida de oração. Você pode buscar a presença de Deus em oração também nos momentos de bonança, de alegria, de vitória, de celebração. Porque nós temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós temos o dever de orar sempre, orar na tribulação, orar na dor, mas orar também no momento de celebração. Ou você quer que Deus mande tribulação atrás de tribulação, só para poder manter você orando e buscando a sua face? Não é necessário, né, Marcos? Você pode buscar a presença de Deus, com ou sem tribulação, porque a palavra de Deus nos diz o dever de orar sempre. O dever de orar sempre. Orar sempre. Porque orar não é uma opção. Orar deve ser uma prática cotidiana, amados. Precisamos orar cotidianamente. Não apenas nos momentos atribulados e de aflição e de dor em nossas vidas. Eu me lembro de uma oportunidade em que nós estávamos, meus pais estavam construindo a nossa casa, e os irmãos sabem que construção é um negócio que consome muito, né? E construção é do tipo de que você sempre orça uma coisa e sempre sai mais caro do que você esperava, né? E aí o que acontece? Estava em construção e as coisas apertaram e tudo. E aí meu pai pegou e disse: vamos aqui, vamos nos reunir à mesa aqui e vamos orar ao Senhor. Aí estava ele, minha mãe, eu, meus irmãos, e um adolescente ali crescendo, entrando na adolescência e presenciando aquele momento em que havia necessidade e vendo na vida do meu pai e da minha mãe a confiança em um Deus que cuida e provê todas as coisas. Meu pai não estava se eximindo da sua responsabilidade como provedor, trabalhando, mas naquele momento estava passando por um aperto. E naquele momento, ele reuniu a família à mesa e disse: nós vamos orar ao Senhor. E começou a apresentar a sua oração, porque a oração deve ser uma prática cotidiana. A palavra de Deus nos diz: orai sem cessar. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 17. E isso me leva a refletir, amados, que a nossa vida deve ser uma vida de oração. A nossa vida deve ser uma oração. A sua vida deve ser uma oração a Deus. Se nós devemos orar sem cessar, a nossa vida tem que ser uma oração a Deus, tem que ser uma comunicação contínua com Deus. Você tem que estar em comunicação com Deus no seu viver, na sua vida, nas suas atitudes, nos momentos de sua decisão, no momento de você avançar, no momento que você tem as suas necessidades, a sua vida tem que ser uma oração a Deus. Que as pessoas olhem para você e vejam um homem e uma mulher de Deus, porque veio uma oração a Deus na sua vida. Porque você ora sem cessar, porque você ora sempre. E a palavra de Deus nos diz: orar sem desfalecer. Sobre o dever de orar, orar sempre e nunca desfalecer. Diga comigo: orar é um dever, orar sempre
Orar sem desfalecer. Orar sem perder as forças, sem enfraquecer, sem desanimar. Algumas pessoas começam a desanimar já muito cedo, amados. Começam a desanimar muito cedo. É certo que às vezes Deus responde de uma hora para outra, sim ou não? Tem hora que Deus responde que não dá tempo nem você terminar a oração. E a resposta de Deus já veio. Deus responde, não dá tempo nem você terminar a oração, a resposta de Deus já chegou, amados. E aí nós estávamos ali em volta da mesa, eu, minha irmã, meu irmão e meus pais. E meu pai começou a fazer oração e apresentar diante de Deus a nossa situação, a nossa necessidade. E que nós sabíamos que Deus ia prover. Porque Deus não deixa faltar o pão do justo, né, amado? E a gente precisava almoçar naquele dia, né? Amém? Ninguém estava jejuando naquele dia, né? Mas vai se preparando que nós vamos começar esse mês, no final do mês, uma campanha de 40 dias de jejum e oração. Porque nós somos chamados para um dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aí ele orando a Deus e nós em torno da mesa. E quando ele estava orando, a campainha toca. Antes da oração terminar, havia alguém me chamando. Quando nós terminamos a oração e fomos atender, ali estava, amado. Já estava ali a carne do dia. Deus mandou um anjo dele. Deus mandou um servo dele para entregar a uma família que estava em oração a provisão daquele dia. Porque há momentos que Deus responde antes da oração terminar. Antes de você terminar a oração, o Senhor já está respondendo. É muito bom, né, amados? Pedro estava preso. E a igreja se reuniu. Vamos orar pelo nosso pastor. Nosso pastor está preso. Vamos apresentar diante de Deus. Ele está preso porque estava pregando a causa do evangelho. Não era porque estava fazendo nada errado. Vamos apresentar diante de Deus. E se reuniram, foram orar ao Senhor, foram apresentar diante de Deus. E estavam ali em oração. E já tarde, a noite avançando, e eles orando. E eles orando. E antes da oração terminar, alguém bateu na porta. Alguém bateu na porta. Parece que os irmãos eram um pouco assembleianos, né? Devia estar num fogo, no Pentecoste do alto. E parece que ninguém escutava bater na porta, amado. Parece que era assembleiano já, lá naquele tempo já, sabe? E aí o que aconteceu? Uma menina ouviu. E ela se aproximou da porta. E quando ela se aproximou da porta, ela pergunta, quem é? Sou Pedro, abra a porta para eu entrar. A menina ficou tão assim que correu lá para dentro e disse, olha, Pedro chegou, Pedro está aí fora, Pedro está batendo na porta. Menina, deixa de atrapalhar que a gente está orando, Pedro está preso, a gente está orando para Deus libertar Pedro. E a meninazinha ali, mas ele está lá fora chamando. Nós estamos aqui justamente orando porque ele está preso, para o Senhor libertar ele. Só que antes da oração terminar, o Senhor já tinha libertado. E a resposta já estava na porta. E a resposta já estava na porta. A campainha já estava sendo tocada. A porta já estava sendo batida. Eu quero dizer para você, meu amado, que quando nós oramos, tem vezes que Deus responde antes da oração terminar. Às vezes não dá tempo nem você pronunciar as palavras com a sua boca. Ele já respondeu a sua oração. Mas nem sempre é assim, amados. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nós oramos, e a resposta não chega. E nós oramos, e a resposta não vem. E aí a palavra de Deus nos diz,
sobre o dever de orar, orar sempre e nunca desfalecer. A palavra nunca desfalecer não é para aquelas ocasiões em que nós recebemos a resposta antes da oração acabar. E você está ali em oração, você está cheio de fé, você não vai esmorecer, você não vai desfalecer, você não vai perder as suas forças, você não vai perder o seu ânimo, você está em oração, você está cheio de fé, porque quem ora, ora porque tem fé. E aí, de repente, você ali cheio de fé, e toca uma campainha. A resposta chegou antes da oração terminar. Não é nesse momento que se precisa orar sem desfalecer. A gente precisa orar sem desfalecer quando a gente ora e a resposta não vem. A gente ora e cadê a resposta de Deus? A gente ora e cadê o agir de Deus? E a gente ora de novo e cadê o Senhor? É aí que a gente não pode desfalecer, quando a resposta parece que está demorando. Eu gosto de dizer, parece que está demorando. Você entendeu, né? Parece que está demorando. Parece que está demorando para mim. Porque para Deus está tudo na hora certa. Oh, aleluia. Glória a Deus. E aí nós somos chamados a orar sempre e nunca desfalecer. Aí às vezes eu pergunto, por que cada vez mais as pessoas estão tratando a oração como opção? Ou querem orar e simplesmente já orei e acabou? Querem tratar a oração como se fosse uma ordem a Deus. Deus, faça isso. Deus, eu botei o Deus num canto, Ele vai ter que me responder. Eu coloquei Deus no canto da parede, Ele tem que me dar a resposta. Aí eu fico a pensar, amados, que isso me parece mais o ensino danoso da teologia da prosperidade, da confissão positiva, que andar ensinando nas nossas TVs, nas nossas rádios, e se você orar mais de uma vez é porque você não tem fé. E você apresenta seu pedido diante de Deus. Se você vai apresentar aquele mesmo pedido de novo, é porque faltou fé no seu coração. Você duvidou. Mas é interessante que a Bíblia ensina justamente o contrário. Aquele que tem fé, ele continua batendo na porta. Ele não desfalece. Ele apresenta o pedido diante de Deus quantas vezes for necessário. Porque ele tem fé, ele acredita e ele continua batendo na porta. Até o momento que Deus, pela sua graça, quiser responder. A palavra de Deus nos diz em 1 Samuel, capítulo 1, verso 12. Perseverando Ana em orar ao Senhor. Perseverando Ana em orar perante o Senhor. O que é perseverar, amados? É orar uma vez e tchau. Senhor, eu quero ter um filho. Eu não aguento mais a Penina aqui zombando de mim. E eu quero ter um filho. E se levantou e acabou, foi assim? Perseverando Ana em orar perante o Senhor. Você precisa perseverar em oração. Nós precisamos perseverar em oração. Se for necessário pedir 2 vezes, peça 2 vezes. Se for necessário 3, peça 3. Se for necessário 5, peça 5. Se for necessário 10, peça 10. Se for necessário orar 100 vezes, ore 100 vezes, mas apresente diante de Deus a sua necessidade. Persevere em oração, não desfaleça, não desanime. Não desanime. Sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Orar, amados, com fé, é orar e voltar a orar quantas vezes for necessário. 1 Samuel 1:20.
E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Perseverou perante o Senhor e recebeu a resposta de Deus. Ela não colocou Deus na parede, ela não fez exigências a Deus e ela não decretou ordens para Deus, porque orar é reconhecer a grandeza de Deus em nossas vidas. Orar não é eu dizer para Deus que Ele é meu servo e eu sou o Senhor dele. Orar é dizer: Senhor, Tu és o Senhor e eu sou o servo. E não é a minha vontade que será feita, mas é a Tua vontade que vai ser feita na minha vida. Orar não é querer empurrar a minha vontade humana para o céu, mas orar é querer que a vontade de Deus no céu se realize aqui na terra. Orar é buscar a vontade de Deus e a concretização da vontade de Deus em nossas vidas, porque orar é adorar a Deus. E nós só adoramos alguém que é superior a nós. Então eu não posso dar ordem a Ele, que Ele é maior do que eu. Orar é conversar com Deus, é falar com Deus. Pastor, eu estou na igreja, mas ainda não aprendi a orar. Você sabe orar? Abra a sua boca e comece a falar com Deus. O que, pastor? Abra seu coração, compartilhe as suas aflições, compartilhe as suas dores. Diga para Deus o que Ele é para você. Diga para Ele, agradeça o que Ele tem feito por você. Apresente diante dele as suas necessidades, converse com Ele. Orar é conversar com Deus, é derramar o coração na presença de Deus. Orar é confiar em Deus. Orar é confiar em Deus. Ele diz: pastor, estou sem tempo, eu não tenho tempo, eu não posso estar cuidando disso, de orar, não há tempo para oração na minha vida, porque você está tratando a oração como uma opção. Estou muito ocupado, pastor, não tenho tempo. Você está tratando a oração como uma opção. Lutero, grande reformador do século XVI, instrumento nas mãos de Deus, dizia assim: hoje eu estou muito ocupado. Hoje eu tenho muitas atividades a fazer e muitas decisões a tomar. Vou precisar gastar mais tempo orando. E hoje a gente faz o seguinte: hoje eu estou muito cheio, hoje eu estou muito ocupado, hoje eu tenho muitas decisões para tomar, eu vou deixar para orar só amanhã. Porque hoje eu não tenho tempo para orar. Olha só o que Lutero diz: hoje eu estou muito cheio, hoje eu estou com muitas atividades, hoje eu tenho muita coisa para fazer. Portanto, hoje eu vou precisar de muito tempo para orar. Porque orar não é opção, amados. Diga comigo: orar não é opção. Aí sabe o que acontece? Aí você se levanta, apressado para resolver o que tem para resolver no dia. E você sai resolvendo tudo durante o dia. Aí o tempo que você acha que você ganhou, você perdeu. Você vai passar uma semana, um mês, ou alguns meses, ou alguns anos, com prejuízos para resolver problemas que foram gerados naquele dia que você disse que não tinha tempo para orar, que tinha muita coisa para fazer. Porque você tomou as decisões pela direção do seu coração. Porque você confiou mais em você mesmo do que confiou em Deus. E aí todas as decisões que você aprontou naquele dia, talvez vai te causar prejuízos por toda uma vida. Porque você achou que não tinha tempo para orar, que a oração era uma opção. E aquele outro irmão abençoado que disse: hoje eu estou muito cheio, mas eu vou orar ao Senhor para que Ele me dê graça, para executar as atividades necessárias, para fechar os negócios certos e para que Ele dirija e me oriente nas decisões que eu preciso tomar. Aí ele gastou um pouco mais de tempo, porque ele parou para orar, e você está correndo, fazendo seu serviço. Terminou o dia, ele que tirou o tempo para orar, e que buscou a orientação de Deus, ele vai ter um resultado muito melhor do que você. Porque ele soube confiar em Deus.
É que nem, amados, aquela competição que os irmãos conhecem. Diz, olha, aqui está a floresta, vou premiar aquele que hoje mais derrubar. Esse lado aqui é seu, e esse lado é seu. Aí o jovem pegou o machado e correu direto para a floresta. Começou a derrubar árvore ali, derruba, e descampando, e descampando. E o outro, cabelozinho mais grisalho, sentado. Passado, diz, rapaz, o que você está fazendo aí sentado? O rapaz ali já está quase na metade lá do campo dele, e você aí parado. Daqui a pouco eu começo. Quando deu meio-dia, ele se levantou, depois de deixar o machado bem afiadinho, que ele passou a manhã afiando o machado. Quando deu fé, ele terminou o campo dele e o outro ainda estava tentando terminar com o machado cego. Você entendeu, irmão? Que você precisa amolar o machado antes de sair. E o machado você vai amolar em oração. Para que você consiga melhores resultados em nome de Jesus. Orar não é opção, amados. Quem ora está na frente. Quem ora começa com passos lá adiante. Porque quem ora, ora porque confia em Deus e não apenas nas suas próprias forças. Orar, amados, é apresentar as necessidades, é pedir socorro a Deus, é compartilhar com Deus as nossas aflições, é reconhecer o senhorio de Deus sobre as nossas vidas e a sua soberania sobre tudo e todos. Ora, quando eu dobro os meus joelhos, eu estou dizendo, eu sou pequeno e tu és grande. Quando eu dobro os meus joelhos, eu estou dizendo, ainda que eu não possa, tu podes. Ainda que a minha mão não alcance, a tua alcança. Quando eu dobro os joelhos, amado, eu estou dizendo, Senhor, meus olhos só estão chegando até ali, mas eu sei que tu olha além, me ajuda a tomar a decisão certa. Aí eu digo, Senhor, está faltando aqui, mas eu sei que a tua despensa está cheia. Acolhe o teu servo e acode-me na minha necessidade. Orar é confiar, é adorar, é conhecer a grandeza, a soberania de Deus e o senhorio de Deus sobre a sua vida. É dizer, Senhor, eu sou teu filho e eu não quero tomar decisões à parte da tua direção. Eu quero orar eu quero viver debaixo de oração. E aí, a oração é um exercício de fé, amados. Diga comigo, oração é exercício de fé. Só ora quem tem fé, amados. Só ora quem tem fé. Quem não tem fé não ora. Gente doida é essa aí. Tanta coisa para fazer. Ele ali falando com Deus, ela ali falando com ninguém. Mas não sabe que quando você se levantar, no instante você vai descampar o seu mato. Porque o machado está afiado. Rapaz, esse rapaz aí é louco, vai perder. O outro já está terminando, ele ainda está sentado, tentando amolar esse machado. Mas quando ele levantou, ele terminou rapidinho o serviço dele. Só ora quem tem fé, amados. Só ora quem tem fé. Se você tem fé, tem oração na sua vida. Se você tem fé, tem oração na sua vida. Se está ausente a oração na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é o que os discípulos fizeram. Senhor, acode-nos, enche-nos de fé, dá-nos fé, acrescenta a fé, Senhor, no meu coração. Peça socorro a Deus hoje, que Ele está aqui para nos socorrer. Quem nos dera compreender a oração como a igreja da Coreia do Sul tem compreendido. Quem nos dera buscar orar como a igreja da Coreia do Sul tem buscado. Lá, meu amado, se você quiser orar na igreja, você tem que marcar horário. Se você chegar, você não vai chegar a lugar para orar, não.
Lá é todo mundo buscando, porque todo mundo sabe o poder que tem na oração. Eu gosto de uma frase do pastor Antônio José que diz: nada é gerado no mundo material sem antes ser gerado em oração. Você quer que algo seja gerado na sua vida, você precisa começar a gerar em oração. A gerar em oração. A gerar em oração. Porque a oração não é uma opção. A oração é um dever. Orar, orar sempre e não desfalecer. Diga comigo, orar sempre. E quando a gente fala orar sempre, inclui aí nós termos que voltar ao Senhor e apresentar os pedidos que às vezes não é respondido de imediato. Assim como Ana o fez, o próprio Jesus o fez também. Mateus 26:39 nos diz: e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele se levanta e os companheiros dele, que ele chamou para ficar em vigília de oração, estão dormindo. Ele diz: poxa, vocês não puderam orar comigo, estão dormindo. Chamei vocês para orar comigo nesse momento de tanta dor. Tem hora, amados, que até os teus companheiros de oração, até os teus companheiros de combate de oração, eles vão falhar. Mas nessa hora, não desfaleça. Continue orando sozinho. Não desfaleça. Todo mundo aqui tem companheiro de oração, né, mano? Não acredito que você não tem companheiro de oração, não. Porque todos nós temos aquele momento que a gente tem que fulano, ore aí que eu estou precisando de reforço de oração. Eu conto com a sua vida. Hein? Ou então, vamos reunir que eu estou precisando de um momento de oração. A gente precisa orar. Meu amado, se você não tem companheiro de oração, arrume logo um essa noite. Arrume logo um essa noite. Não saia sem um combatente de oração aqui dessa noite. Mas tem hora que o combatente de oração falha com você, meu irmão. Mas mesmo assim a gente tem que ter, tá? Mas tem hora que ele falha com a gente. Mas mesmo nessa hora que ele falha, nós temos o dever de orar sempre e não desfalecer. Quando todo mundo está dormindo, foi para o jardim orar com você, mas todo mundo já capotou, você está ali e você volta a orar. E você não desfalece. Às vezes no momento de mais dor, mais aflição, você vai estar sozinho orando. Mas o teu Deus vai estar contigo ouvindo a tua oração. Tchala. E aí ele volta, o Senhor Jesus volta, Mateus 26:42. Indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Meus amados, ore quantas vezes for necessário, mas ore, porque temos o dever de orar sempre e não desfalecer. Não desfaleça, não desanime, pois o Senhor no momento certo vai trazer a resposta da sua oração. Tem gente que passou 30 anos orando pela salvação do marido. E o marido hoje está na igreja servindo ao Senhor. Tem um amigo que passou 10 anos orando pela salvação da esposa. E hoje a esposa está cultuando ao Senhor. Por quê? Não desanimou. Porque orou sempre, não desfaleceu. Não desfaleça, não desanime. Siga em frente confiando no Senhor. E aí o Senhor diz: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem aos homens. Amado, se não teme a Deus, com certeza não teme a homem na sua dignidade.
Nós esperamos de um juiz alguém que seja uma pessoa moral, uma pessoa que executa justiça, que exerce o seu ofício com justiça. Mas nessa cidade o juiz ele não respeitava Deus, e nessa cidade esse juiz ele não respeitava nenhum homem. É muito evidente para a gente que a cidade não estava em boas mãos. Sim ou não? Sim ou não? Essa cidade não estava em boas mãos. Dizem por aí que advogado pensa que é Deus e que o juiz tem certeza que é Deus. Ainda bem que tem uns juízes aqui, mas são todos crentes, né? E os advogados também. Amém? Aí você imagine um juiz desse que não teme a Deus, nem respeita homem algum. O que um juiz desse não se pensava? Um juiz não teme a Deus, ele não leva em consideração, amados, se o que ele está julgando é justo ou não. Sim ou não? Primeiro ele se acha o máximo. E ele não considera que amanhã, aquele que Abraão clamou dizendo, não faria justiça o juiz de toda a terra, Gênesis 18, 25. Ele não considera que amanhã ele vai ter que prestar conta diante de Deus sobre toda sentença julgada por ele. Para ele, agir justo, dar uma sentença justa ou injustamente, não faz diferença alguma, porque ele não teme a Deus, nem respeita os homens. Agir com justiça ou com injustiça é a mesma coisa para ele. A Bíblia não deixa claro, mas eu penso que esse juiz era daqueles que se inclinava diante de Mamon. Era aquele que queria julgar as causas por dinheiro. E aí a palavra de Deus nos diz em Miqueias 3:11, os seus chefes dão sentenças por suborno. Aí eu penso que eles eram desses que davam sentença por suborno. Miqueias 7:3 diz, o juiz julga pela recompensa. Recompensa aqui no sentido pejorativo, do suborno mesmo. E Êxodo 23:8 nos tem a recomendação bíblica de como que nós devemos agir, devemos viver. Também suborno não tomarás. Diga comigo, também suborno não tomarás. Sabe por quê? A palavra de Deus já responde. Porque o suborno cega os que têm vista e perverte a palavra dos justos. Suborno cega quem tem vista e perverte a palavra dos justos. E eu penso que esse juiz devia ser um juiz que atuava por essa linha. Essa linha do funcionalismo público, de quem pede abaixo a corrupção no Brasil, mas alguns funcionários públicos têm decepcionado a nossa nação, né, amados? Eles criam dificuldades para vender facilidades. A igreja, constitucionalmente, ela tem imunidade de alguns tributos. E a gente tem tentado resolver já por 2 vezes um imóvel da igreja, e o governo tem insistido em cobrar algo que constitucionalmente nós somos imunes. Então cria-se a dificuldade para vender a facilidade. Cria-se a burocracia para vender a facilidade. Como é que vende a facilidade? Mas se você me arrumar aí, eu resolvo de outro jeito. Eu disse, não, a igreja anda diferente. Diga comigo, a igreja anda diferente. A igreja, amados, ela anda de acordo com o código do céu. Aleluia. Ela não anda com jeitinho aqui, jeitinho acolá, não. Ela anda conforme um homem ou uma mulher de Deus tem que andar. E é assim que a noiva de Cristo tem que andar na terra. Aleluia. E aí,
Naquela mesma cidade que havia esse juiz imponente, havia uma viúvazinha simples. Estava sendo injustiçada. E se para o juiz tanto fazia a justiça como não, para a viúva a justiça fazia toda a diferença. Para o juiz era indiferente. Para a viúva era extremamente relevante. Ela era alvo de uma injustiça e pedia que o juiz apreciasse o seu caso e julgasse. Faze-me justiça contra o meu adversário. Faze-me justiça contra o meu adversário. Eu não sei se aquele juiz foi cozinhando na tentativa dela e dissesse: se tu fizer justiça contra o meu adversário, eu ajeito alguma coisa aí para ti. Mas ela não, amados. Ela queria que a justiça fosse feita. E ela batia na porta: faze-me justiça contra o meu adversário. E ela não era ouvida. E ela voltava e dizia: faze-me justiça contra o meu adversário. E ela não era ouvida. Mas a palavra de Deus nos diz, Salmo 68:5, que Ele é pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Aleluia. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. E aquela mulher não tinha táxi, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha mototáxi, não tinha metrô, VLT, trem, não tinha nada disso, mano. Ela tinha que ir andando no sol até o juiz pedir: faze-me justiça contra o meu adversário. Parecia que estava pedindo um favor. O que ela estava pedindo era apenas o que lhe era legítimo, o direito de sua justiça. O juiz não dava ouvidos e ela voltava. Mas ela perseverou. E batia na porta: faze-me justiça contra o meu adversário. O juiz não dava ouvidos, ela ia embora. Mas ela não ia embora desanimada, não. Ela ia embora dizendo: hoje não deu, mas amanhã dá. Hoje eu não recebi a resposta, mas amanhã eu recebo. E ela voltava no outro dia e dizia: faze-me justiça contra o meu adversário. E o juiz não atendia, não dava ouvidos, não fazia caso. E ela voltava, sem desfalecer: vou pegar o sol de novo, mas não tem problema. Quando eu chegar na minha casa, a águazinha está bem friazinha dentro do meu pote. Voltava no outro dia, batia a porta de novo: faze-me justiça contra o meu adversário. Ei, por que você está desanimando se você mal começou a orar? Por que você diz a Deus: Senhor, eu parei por aqui, não vou mais apresentar diante de ti. Se tu quiser, tu resolve, se quiser, não resolve. Ei, não é assim não, meu amado. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Para que parar agora, amados? Olha a viúva. Permaneceu ali, era como se você tivesse a menor pessoa da sociedade, aquela viúva, sem ter um homem ao seu lado, pois ficou viúva, sem ter um filho homem para poder assumir essas causas, dentro de uma sociedade que discriminava a mulher, e quanto mais uma mulher que não tinha um homem para defendê-la, mas ela estava ali, era como se fosse um ninguém daquela cidade, contra o tudo alguém daquela cidade, e ela continuava, e chegava lá, e não desanimava, e batia a porta, e dizia: faze-me justiça contra o meu adversário. Por que desanimar e desfalecer tão cedo? Santo, santo Deus. Por que desanimar e desfalecer tão cedo? Deus disse: vai lá, Naamã, mergulha 7 vezes. Quando levantar, tu vai estar curado. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele dissesse: rapaz, se até agora não mudou nada, nem a 7ª que vai mudar. Tinha levantado, tinha ido embora e tinha levado a doença para o resto da sua vida. Mas ele perseverou. E ele perseverou porque tinha alguém do seu lado lhe ajudando a perseverar. E ele deu o 7º mergulho. E quando levantou, levantou-se são.
Ei, não para não, meu amado. Não para não, meu amado. Não para não. Continua apresentando a tua petição diante de Deus. Continua colocando diante de Deus aquilo que tu precisa. Não desanima, não desfalece. Ora e ora sempre. O juiz faz pouco caso da viúva, o juiz ignora, o juiz não atende a viúva, mas ela continua a insistir sempre, ela não desanima, ela não desiste, ela persevera, ela volta para casa, mas logo está ali de novo, batendo na porta e clamando por justiça. Faze-me justiça contra o meu adversário. E o juiz, amados, o juiz iníquo se sente importunado continuamente por aquela viúva. Ele não se incomoda com a injustiça que a viúva está sofrendo. Ele se incomoda por estar sendo importunado por ela. O juiz se incomoda com a sua conveniência e comodidade, que está sendo prejudicado pela presença contínua daquelas visitas constantes da viúva. E ele decide sentenciar. Vou sentenciar. Vou resolver o caso dessa viúva. Mas ele não decidiu sentenciar movido por fazer justiça. Ele decidiu sentenciar para que ela parasse de importunar. Olha que coisa, amados. E ele sentencia. E ele dá causa àquela mulher. Não por fazer justiça, mas porque não queria mais ser importunado. Para ficar livre daquela mulher. Se tivesse aquele hino que hoje nós cantamos, talvez ele até parafrasear, né? Livre estou da viúva que todo dia me perturba, né? E aí ele resolveu a causa da viúva. E aí o Senhor nos diz: ouvi o que diz o injusto juiz? Aí o Senhor diz: e Deus não fará justiça aos escolhidos, aos escolhidos, aos escolhidos, aos escolhidos, e Deus não fará justiça aos escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amados, se o juiz, presta atenção, se o juiz, que não tinha vínculo algum com a viúva, que não tinha respeito algum com a viúva, que não era nada da viúva e que não queria nem ter conversa com a viúva, ele sentenciou e respondeu à viúva. Agora preste bem atenção. Que se dirá do teu Deus, ó Israel, que te ama e que te adotou como filho? Se o juiz iníquo atendeu a viúva sem ter vínculo algum, amor nenhum, afeição alguma por aquela viúva, a pergunta é: o teu Deus que te ama, santo, santo, santo Deus, o teu Deus, o meu Deus, Ele que nos ama, não ouvirá a tua oração? Não ouvirá a oração dos escolhidos de Deus e atenderá com a sua justiça? A palavra de Deus diz: não fará justiça Deus aos seus escolhidos. Quem é escolhido de Deus aqui? Eita Deus, aleluia! Ele não ouvirá aqueles que clamam de dia e de noite, ainda que seja tardio para com eles, ou seja, ainda que seja tardio para você, mas Deus não é tardio com você, amém? Mateus 7, versos 7 a 8 nos diz: pedei e dar-se-vos-á, batei e encontrarei, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, acha, e ao que bebe,
Ao que bate, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Amém? E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ao que pede, recebe. Ao que busca, encontra. Ao que bate, abrir-se-lhe-á. Está pedindo? Você está pedindo a Deus? Você está orando sempre? Só recebe quem pede, amados. Oh, aleluia! Tem gente que não está recebendo porque não está pedindo. Ei, tem gente que não está recebendo porque não está pedindo, porque a oração virou opção na sua vida, porque já não ora sempre, porque desanimou e desfaleceu. Mas a palavra de Deus hoje para mim e para você é o dever de orar sempre e não desfalecer, porque a despensa dos céus estão cheias, a despensa do céu não está vazia, e a despensa do céu está cheia, não é para Deus não, a dispensa do céu está cheia, é para você, porque Deus encheu a dispensa, foi para abençoar a sua vida. Pastor, o que está faltando? Você pedir. Oh, Deus Santo, está faltando você pedir, meu amado, porque a dispensa está cheia, é para abençoar os escolhidos de Deus. A dispensa está cheia para abençoar a sua vida. E a Bíblia diz: quem pede. Tem um comentarista que diz assim: a regra é clara. E a regra é clara, né, amado? Quem pede, recebe. Se não está recebendo é porque não está pedindo. Começa a pedir. Começa a pedir diante de Deus. Começa a pedir pelo teu filho. Começa a pedir pela tua filha. Começa a pedir pelo teu pai. Começa a pedir pela tua mãe. Começa a pedir pelo teu cônjuge, que você vai ver ele ajoelhado aqui com lágrimas no rosto, aceitando a Jesus. Ou quem sabe noutra igreja que professa o nome de Cristo Jesus. Mas coloque diante de Deus que Deus é Salvador. Peça, porque quem pede recebe. E aí você diz: pastor, estou 10 anos já na igreja, ainda não fui batizado no Espírito Santo. Você está pedindo? Você está pedindo? A dispensa está cheia. A dispensa está cheia, amados. A dispensa de Deus não está vazia, não. A dispensa de Deus não está vazia, não. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, abre-se-lhe-á. Peça. Busque. Bata. Ore sempre, não desfaleça. Ore sempre, não desfaleça. Ore sempre, nunca desfaleça. Pastor, está demorando, pastor. Pastor, está demorando. Ei, o relógio de Deus não é o meu relógio, nem é o seu relógio. E graças a Deus que não é. Obrigado, Senhor, porque não é. Porque tu conheces o tempo certo para todas as coisas. Tu conheces o tempo certo para todas as coisas. E no tempo apropriado e certo, tu te tirarás da prateleira da tua dispensa e abençoará o teu servo que a ti clama dia e noite. Porque diz a tua palavra: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Daniel dobrou o joelho, a resposta veio do céu. Deus respondeu, embora ele não recebeu de imediato. Mas ele não desistiu, mas ele não desanimou. Porque ele sabe que o relógio de Deus é melhor do que o nosso. E que depressa ele nos fará justiça. Ei, amado, depressa Deus vai te fazer justiça. Você está chegando na linha de chegada. Não para não. Não para não. Ei, não para não. Não para não, você está chegando na linha de chegada. Não para não, que você está chegando na linha de chegada. Está chegando. Siga, siga, para você receber o presente de Deus. Hoje uma pessoa chegou aqui e contou um problema sério que ele enfrentou. E ele acabou sendo enganado.
E ele disse: pastor, eu me precipitei. Eu tomei a decisão antes de Deus. E agora eu estou nesse problema sério. Não consultei Deus em oração. E agora eu estou nesse problema, nesse prejuízo tão grande. E foi só precipitação. Porque na hora que eu fechei o negócio, pastor, na semana seguinte, o que era de Deus para mim apareceu. E aí eu não pude mais. Porque eu me antecipei. Ele estava chegando, amados, na linha de chegada. Aí tentando resolver um prejuízo grande. E ele disse: eu me precipitei. Deixei me enganar. Não deixe ser enganado não. Continue firme. Você está chegando na linha da chegada. Não desanima não. Não desanima, abençoado. Continua orando e apresentando diante de Deus. Não desfaleça as tuas forças. Continua dobrando os joelhos e apresentando a tua petição diante de Deus. Até ele responder, nem que ele responda não. Mas continua orando e buscando a resposta de Deus. Pastor Baixo dizia que saíram os cavalheiros em corrida para cumprir uma missão. E havia um prêmio muito grande para eles chegarem lá e cumprir essa missão. E aí no meio do caminho, um deles, querendo receber a grande premiação, ele começou a jogar algumas pedras pepitas de ouro ao caminho. E aí o que vinha começou a parar para colher aquelas pedras. E à medida que ele parava para colher aquelas pedras de ouro, aquelas peças de ouro, o outro conseguia ir adiante para chegar e cumprir o objetivo. Tão perto, mas conseguiu ser enganado no meio do caminho. Ei, olha aqui, ó. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe o pássaro do reino das trevas vir tomar a semente de fé do teu coração. Os pássaros estão soltos e eles têm tentado tomar a semente da fé do coração. Não deixa não, não desanima não, não deixa ser enganado não. Fica firme, você está chegando. Ora, 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 ora. Ora, 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 ora sempre, não desfaleça, que ao seu momento certo você receberá a resposta e verá o agir de Deus. Precisamos orar, amados, quantas vezes forem necessárias até obtermos a resposta do céu. Quantas vezes forem necessárias. Spurgeon dizia o seguinte: naquela época, nós não tínhamos essa questão dessa facilidade de hoje. Nós temos o fósforo, e hoje nem fósforo mais a gente usa, né? Aperta lá, botãozinho elétrico, o fogo já acende, né? Não é verdade? Mas não era assim, né, amados? Há bastante tempo, as pessoas ateavam fogo atritando pedra. Não era assim? Pegava a pedra e atritava. E atritava a pedra uma na outra. Até produzir centelha. E a centelha pegar no material inflamável. E ele dizia: no tempo que ateávamos fogo pelo atrito das pedras, tínhamos que fazer várias vezes até que a centelha de fogo pegasse no material inflamável. Você precisa orar quantas vezes for necessárias até a centelha de fogo acender e pegar o material inflamável. Você não pode desanimar, senão você vai comer cru. Você não pode desanimar, senão você vai comer o prato cru. Pegue a pedra e comece a atritar uma na outra. Pegue a pedra e comece a atritar uma na outra.
E quando você estiver atritando a pedra uma na outra, tem uma hora que a centelha virá. E quando a centelha vier, ela vai pegar o material inflamável e você vai atear o fogo. Ei, não desanima, não desanima, não desfalece. Ore, 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 ore e ore sempre. Vamos atritar as pedras? Vamos atritar as pedras? Pois vamos ficar em pé. Vamos louvar ao Senhor e depois nós vamos atritar as pedras. Nós vamos orar para que a centelha de fogo pegue o material inflamável e a gente consiga a resposta de Deus. E se Deus não respondeu hoje, nós vamos continuar atritando as pedras até a centelha vir e a gente receber a resposta de Deus. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá da cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando uma orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. O crente quando a oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de saber se há alguém entre nós essa noite que deseja aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Há alguém entre nós nessa noite que deseja aceitar a Cristo como Senhor de sua vida e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus e receber o perdão dos seus pecados. O Senhor, Ele morreu por você e Ele está aqui para fazer justiça na sua vida, para ser a sua justiça, seu manto de justiça e perdoar os seus pecados. Porque a justiça foi feita por Cristo ali na cruz, pagando um alto preço do pecado, para que hoje você possa ser um filho
e uma filha de Deus. Há alguém entre nós essa noite que deseja restabelecer a sua comunhão com Deus e deseja o perdão dos seus pecados e começar a sua vida com Cristo. Se há, esse é o momento de você fazer a sua confissão. Diz a palavra de Deus que se você, aquele que me confessa, Jesus dizendo, diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus Pai. Se você quiser confessar o Senhor Jesus nessa noite, receber o perdão dos seus pecados e começar uma nova vida, essa é a oportunidade. As pessoas que aqui estão não são pessoas santas em si mesmas. Hoje nós somos santos e salvos pela misericórdia e ação de Deus em nossas vidas. E aquilo que nós experimentamos e vivemos em Deus, isso também é oferecido a você. Porque nós não somos dignos, nós recebemos pela graça de Deus. E Ele também oferece a você essa noite. Há alguém entre nós que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se há, dê um sinal com a sua mão, um sinal de fé, que eu quero orar por você nessa noite. Há alguém? Há alguém? Não há? Nós continuamos com Jesus Cristo, adorando e bendizendo o seu santo nome. Amados, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração. Quero que você curva a sua cabeça. E eu quero que você atrite a pedra agora. Até aquilo que você tinha deixado de lado, você tinha encostado e que você tinha determinado em seu coração não mais falar com Deus, por conta da sua impaciência em esperar a resposta de Deus. Coloque isso diante de Deus nessa noite. Atrite a pedra. Atrite a pedra. Fale com teu Deus. Coloca diante dele. Peça a Deus que lhe ajude também a viver uma vida de oração. Peça ao Senhor que lhe ajude a atritar a pedra até a centelha atear fogo. Querido Deus e Pai, que está na tua santa igreja, tem apresentado orações diante de ti, tem atritado a pedra. Oh Deus, é certo que algumas pedras a centelha foi acendida e o material foi inflamado, mas também é certo que algumas pedras a centelha não acendeu. Mas nós queremos te dizer que nós vamos continuar atritando em oração sobre a tua palavra, que nos diz nessa noite sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aquelas, Senhor Deus, centelhas que atearam fogo nesta noite, nós agradecemos a Ti e celebramos a Ti pelas respostas que vieram até mesmo antes da oração terminar. Mas aquelas, Senhor Deus, que a resposta ainda não veio, nós não desfalecemos, nós não desanimamos, nós não perdemos as nossas forças, nós continuaremos apresentando diante de Ti, porque nós confiamos em Ti, porque nós esperamos em Ti, e porque, como diz a Tua palavra, melhor é obedecer do que sacrificar. E nós não queremos mais, Senhor Deus, que a partir de hoje a oração seja uma opção na nossa vida, mas nós queremos fazer aquilo que Tu nos ensinaste na Tua palavra. Nós queremos, Senhor Deus, orar, porque é um dever de todo cristão Te buscar em oração. E nós também, Senhor Deus, não queremos simplesmente ter momentos de oração, nós queremos orar sem cessar. Nós queremos, Senhor Deus, ter os momentos de nossas orações particulares contigo, mas nós também queremos orar, Senhor Deus, com os nossos companheiros de oração. Nós também queremos orar, Senhor Deus, na comunidade, juntamente com a igreja. Nós queremos orar a Ti e queremos que a nossa vida seja uma oração. Pai querido, e nós queremos que o Teu Espírito Santo nos ajude
a seguir sempre sem desfalecer, porque há tantas respostas que já foram ordenadas por ti. Xalabaraka. Oh Deus, tu tem dado resposta a muitos filhos teus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Te peço que tu dê a cada um, Senhor Deus, a paciência para a glória do teu santo nome e a perseverança para que recebam, Senhor Deus, aquilo que tu já ordenaste abençoar. Porque a tua despensa está cheia para abençoar os teus escolhidos e as tuas escolhidas. Ajuda-nos, ó Pai, e ensina-nos a pedir, ajuda-nos e ensina-nos a buscar, ajuda-nos e ensina-nos a bater. Porque assim, Senhor Deus, receberemos, ó Pai. Porque assim, Senhor Deus, encontraremos e as portas se abrirão. É em nome de Jesus que nós choramos e com fé te agradecemos. Amém e amém. Queridos, Deus deu respostas essa noite. Deus deu respostas essa noite. E quando Deus falava que dava respostas, Deus lembrou no meu coração, Daniel, tem respostas de orações suas que já foram determinadas por Deus. Persevera, não desanima, porque já foi ordenada pelo Senhor. Já foi ordenada pelo Senhor. Tu receberás, não desanima. Oh Deus Santo, Deus mostrou muitas respostas essa noite, meu amado. Deus mostrou muitas respostas. E algumas dessas respostas elas não foram dadas hoje, elas já foram dadas. Porque não chegou, Deus o sabe. Mas persevera e luta, que ela vai chegar nas tuas mãos. Oh Deus Santo de poder e glória. Oh aleluia. Oh Deus, nós te amamos e te adoramos, ó Pai. Aleluia. Queridos, eu quero chamar aqui à frente a irmã Fátima Bastos. Irmã Fátima Bastos. A irmã Fátima tem sido uma bênção aqui para a nossa igreja, tem contribuído conosco no Ministério de Mulheres e no Ministério de Ensino. E hoje ela está aniversariando. A igreja quer parabenizar. Diga comigo, parabéns. Parabéns, irmã Fátima. Vamos estar orando pela senhora. Também o Ministério de Mulheres lembra que há um mini jantar abençoado sendo servido, pizzas, doces e salgadas. Você passa lá, faz o lanche, abençoa o Ministério de Mulheres. Os fundos são para o Congresso de Mulheres que acontecerá em setembro. Também, amados, terça-feira é o nosso culto de doutrina. Convidamos toda a igreja a estar conosco. Irmão Lucas também. Lucas, pode vir para cá também, Lucas. Vamos orar por você também. O Lucas também está aniversariando. Nossos parabéns, parabéns da cidade para você. Queridos, terça-feira, nosso culto de doutrina. Contamos com a presença da igreja aqui conosco. Sexta-feira, culto de oração. E também a gente tem que estar lembrando, né? Tem que lembrar os irmãos, vou lembrar, né? A Bíblia diz que só recebe quem pede, né? Então eu vou ter que pedir, né? Os irmãos que se comprometerem a ajudar a gente nas cadeiras, que pegaram o envelope, ajude-nos. Tem que pedir, né? Só recebe quem pede, né? Então eu vou pedir, né? Então, nós já liberamos, amados, a entrada. A entrada foi muito alta, foi 30% do valor. E nós já temos o outro cheque, que é o terceiro cheque. Eu pedi a ele, inclusive, eu pedi até para ele dividir a entrada em 2 cheques, para vocês terem uma ideia, né? E aí, nós temos um outro cheque para esse mês de julho, para outra semana. E eu peço a colaboração dos irmãos. Os irmãos que já têm colaborado, nosso muito obrigado. Aqueles que não colaboraram, se não pode dar a cadeira toda, o assento todo, dá parcelado, como você puder, e será de grande ajuda. Tá? Sozinho a gente não consegue, mas nós todos juntos conseguimos. Pode procurar o irmão Oliveira, ou o irmão André Cabral na recepção.
tá certo? Deixar o envelope da oferta das cadeiras com ele. Se quiser dar em cheque, pode dar em cheque. A data que você colocar, a igreja vai honrar, tá certo? A igreja não passa adiante o seu cheque. Se você quiser fazer uma transferência bancária também, pode fazer, tá? Inclusive, nós ainda não assinamos o contrato com o projeto de segurança de incêndio, contra incêndio, porque os recursos ainda não foram suficientes para isso. Mas eu sei que o Senhor vai mandar. Amém? Estou pedindo ao Senhor, o Senhor vai mandar, em nome de Jesus. Queridos, então vamos orar ao Senhor. Tem mais um aviso que eu tenho que compartilhar com vocês. Eu não estou recordando, então vai ficar sem. Então, pedi o pastor Evandro para fazer essa oração, uma oração de encerramento, e abençoando e agradecendo a Deus pela vida do Lucas e da irmã Fátima, que estão aniversariando. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos estender aqui as mãos aqui para o altar, abençoar aqui irmã Fátima, irmão Lucas, em nome de Jesus. Eterno e poderoso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus amado e santo, estamos gratos, Senhor, nesta noite, Senhor, por estar aqui, meu Deus amado, nesse santuário, em sua presença, ouvindo, Senhor, a sua santa palavra, meu Deus querido, e assim, meu Pai amado, abençoa de uma forma especial a tua igreja, Senhor, que possamos sempre confiar em ti, Senhor, e buscar a sua presença gloriosa, porque tu és o Deus provedor de todas as coisas, meu Senhor da glória, que possamos, meu Deus querido, teu prazer, ó Pai, de te buscar em oração, Pai santo, e assim, abençoa, Senhor, a tua igreja de uma forma especial, abençoa todos os projetos, abençoa, meu Deus amado, a luta, abençoa o desafio e dá vitória, Pai amado, porque tu és o Deus todo-poderoso, o qual nós confiamos, e assim, meu Deus querido, neste momento agora, Senhor, eu te peço uma bênção especial pela tua filha, irmã Fátima Bastos, Senhor, que está aniversariando, e também pelo Lucas, Senhor, Pai amado, toma os teus filhos em tuas santas mãos, realiza o desejo dos seus corações, abençoa poderosamente, e assim, meu Deus amado, nos leva em paz para os nossos lares, nos livrando de todo mal, e nos abençoando com a semana em sua presença, e assim, meu Pai, fica conosco, nos abençoa, porque tudo te peço em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Amados, fizeram a correção de que a projetou o número da agência errada, é 3474, não 3475, como foi projetado o número da agência, 3474. Amém? Dia 20, nós vamos ter a gravação do Louvor Retrô, toda a igreja está convidada para estar aqui presente, isso é a gravação ao vivo, vai ser uma bênção de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E aqueles que oram sempre sem desfalecer, dizem...